O Bitcoin ultrapassou os 105 mil dólares pela primeira vez desde janeiro nesta segunda-feira, impulsionado pelo acordo de redução das tarifas assinado por Estados Unidos e China. Nesta terça-feira, após realização de lucros por parte de alguns traders, a cripto registrou leve recuo, voltando para a faixa dos 104 mil dólares. De acordo com analistas, 4 principais fatores podem levar a criptomoeda a novas alturas: aumento global da tolerância ao risco, queda dos juros nos Estados Unidos, fluxo de investidores institucionais e o histórico de valorização do ativo após o halving, evento que ocorre a cada 4 anos e corta pela metade a nova emissão da criptomoeda. Para falarmos então sobre a criptomoeda, eu estou novamente com a Mariana Almeida. Maria Almeida, o Bitcoin, né? Vou falar da mais famosa aí, cripto. Bitcoin, tem a Ethereum, estão em alta, perderam aquela desconfiança, já virou um ativo mais comum do que se imagina, não tem mais muita assim desconfiança? Bom, não tem desconfiança, você sempre exagera no termo, né, eu preciso do equilíbrio da Mariana. Então eu exagero e você me coloca no lugar, tá, Mari? Muito bem, tá? Isso não dá para perder a desconfiança, não, mas eu acho que tá vivendo um momento muito interessante e vale separar Bitcoin do restante pelo projeto, tá? Porque quando a gente fala de criptomoedas, a gente está falando de um tipo de ativo, né, em alguma medida associado a diferentes projetos. O Bitcoin, quando ele é lançado, ele tem essa intenção de saída de ser o quê? Uma reserva de valor. Ele tem cria uma utopia de uma grande moeda mesmo internacional. A fala da moeda vem do Bitcoin. E aí, exatamente em que sentido? Questionando, por exemplo, o papel do dólar. Quando ele fala assim, olha, o dólar é uma moeda de um país específico que ocupa papel internacional. E a gente tem tecnologia que eventualmente poderia apontar para uma solução de fato internacional, uma solução que não tem a tomada de decisão sobre a moeda concentrada em um país e que tem processos mais transparentes de determinação da sua emissão, inclusive com o que os defensores do Bitcoin falam, um projeto não inflacionário, no sentido de que ele tem limites aí do que pode ser minerado, portanto dando mais sustentabilidade a esse item, né, esse valor, a esse ativo como moeda. Então o Bitcoin nasce com essa ideia, só que na prática, como não tem também país, como não tem uma história prévia, tem muita desconfiança, que é o que o Eric Klein estava mencionando aqui. Aí as pessoas iam trabalhando com aquilo como uma certa novidade, alguns compram a ideia, outros não compram a ideia, e isso, ao longo da história do Bitcoin, que ainda não é tão grande, dificulta também, até pela novidade, que ele realmente exercite esse papel de reserva de valor. No que o Donald Trump fez, a crise internacional acabou fazendo com que os investidores procurassem mais ativos e o dólar menos atrativo do que antes. Não estou dizendo que mudou radicalmente a visão sobre o dólar, nem que de fato o Bitcoin assumiu esse papel. Não se trata disso. Mas a crise chama a atenção dos investidores para esse problema mesmo de, se eu estiver procurando alguma coisa realmente estável no tempo, para onde eu vou? O ouro cresceu muito porque historicamente, a história mesmo, história de muito longa data, alguma coisa que a sociedade considera como relevante para segurar valor. Mas e o que mais? O dólar, que era outra segurança, sumiu um pouquinho. E aí que o Bitcoin entrou nesse cenário. Então, do ponto de vista da evolução do Bitcoin, ele entrou numa nova fase. Ainda tem altos e baixos, mas para que ele realmente consiga cumprir o papel ao qual ele se teve a intenção de cumprir, essa volatilidade vai ter que diminuir. Vamos ver, ainda não é um caso de acabar com a insegurança que isso significa, mas tem mais gente querendo apostar. Vamos ver se isso se sustenta ou não e se isso significa uma redução de volatilidade ao longo do tempo, Klein. Então, de novo, dá um desconto, mas continua observando, porque realmente é algo que pode fazer parte aí de um debate importante que está acontecendo a partir dessa nova era Trump de insegurança no mercado internacional. Ô Mari, assim como outros ativos, né, ações, também dólar, a gente vai vendo blockchain volátil, né? Você sobe um dia, sobe o segundo, aí quando precifica bastante, aí você ajusta ou cai um pouquinho, né? Também existe isso dentro da cripto, dos negócios com cripto? Não, mercado é isso, né, Klein? Mercado é subir e descer porque são as apostas em relação a futuro econômico. A economia e esse mercado financeiro de você colocar um recurso num dia e tirar no outro são a tentativa de todo mundo entender o que todo mundo está pensando. No fundo é isso, você vê para onde está indo o recurso. Então,
todas as criptos estão associadas a isso. O que a gente está tentando entender é que os ativos não são iguais, né? Então, se é volátil, quais são as apostas que podem ser mais perenes no tempo? Sabemos que é volátil, vai variar, mas nessa volatilidade, ao longo do tempo, mais sobe? Ou não, é um zigue-zague eterno, né? Ou seja, se eu colocar meu dinheiro, deixar ele parado em alguma coisa, essa coisa onde ele está parado, ela está ao longo do tempo resguardando o valor, crescendo pelo menos com a inflação, eu vou ter um susto e vou perder patrimônio lá na frente, isso que é reserva de valor. E aí as criptos são bem voláteis de maneira geral, exatamente por serem novas, por serem desconhecidas do grande público e por ter uma representação estranha, né? O que é a cripto? É um projeto de tecnologia, mas né, como é que eu seguro isso? O Bitcoin, separando esse item, ele tem a intenção de ser alguma coisa. Olha, é um projeto robusto, descentralizado, que não depende de decisão de governo e que, se todo mundo concordar, lá na frente pode cumprir esse papel que você quer é ser alguma coisa que garante o seu valor no tempo. Depende de todo mundo concordar, depende dele seguir com essa força. O projeto simplesmente descola a ideia de que não depende de uma economia, depende desse acordo coletivo e da robustez do próprio projeto aí, e das regras que estão associadas ao Bitcoin. Vamos continuar, é isso, mas é muito interessante porque expressa essa relação da economia entre o que é a produção concreta e os acordos sociais que se estabelecem para que as coisas tenham valor.